Então veja, os nossos drops aqui, eles têm conexão com a área pericial, mas não são diretamente assim linkados, né? Aí você faz o curso, porque lá você vai ter os assuntos diretamente focados. Agora, esse aqui ele amplia o horizonte, vai tratar de temas que, a rigor, não podem ser tratados ali no cotidiano do curso, porque você não vai usar isso todo dia. Mas você precisa ter um background, né? A respeito daqueles temas que vão fazer parte do teu pensamento, da tua reflexão, do teu posicionamento, seja como assistente técnico, seja como perito do juízo, né? Então eu gostaria de observar aqui o seguinte: nós vamos falar um pouco hoje sobre a filosofia do direito de Hegel, né? Então, o primeiro livro que eu comprei sobre essa filosofia de Hegel, né? Eu comprei aqui no Brasil, lá em Curitiba, e segue aí a imagem desse livro que eu comprei. Esse livro só faz a tradução, né? Em alguns casos, junto com outros livros anteriores, faz a tradução da obra do Hegel. Veja que depois, nessa obra aí, se você vai entrar no site da Amazon, lá eu listei uma crítica a esse livro, mas principalmente ao posicionamento do Hegel, né? A pessoa critica que é um troço muito confuso e patati patatá, né? Então, veja bem o seguinte, quando foi produzido o Código Civil de Napoleão em 1804, o código lá estava dividido em três partes principais, que tratariam do assunto da pessoa, né, dos bens e da forma de se adquirir bens, né, da forma de que os bens fossem transmitidos, né, transmissão de bens. Pois bem, esse código de Napoleão, na verdade, seguiu a estruturação que é dada pelo Napoleão para o controle da burguesia do Estado, né? A burguesia controlou o Estado e daí queria, então, um código que refletisse os seus anseios. E nesse código de Salomão, de Napoleão, os juízes estariam atrelados a decidir o que estava no código, né? Isso marca a posição até hoje ainda, né? Pois bem, o que é esse escrito do Hegel, né? Princípios da filosofia do direito? Eu gostaria de recomendar, caso você possa conseguir, né, caso seja possível comprar e obter, a obra do Howard Ferrari. Howard Ferrari. Esse é um filósofo argentino que foi preso pela ditadura militar argentina, né, e depois foi expulso do país. E é um filósofo que entende de Hegel, entende de Marx como poucos, né? Ele veio inclusive fazer uma palestra, aí, proferir uma palestra na Universidade de Cuyo, se não me engano, na Argentina, né? E ele era da região aí, nascido no Mar del Plata, mas é um grande filósofo, um grande estudioso, um grande conhecedor da filosofia de Hegel. Então ele escreve os comentários, faz a tradução e coloca as notas para a filosofia do direito de Hegel. Então, veja bem e preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente está no curso de Direito, as pessoas dizem, não, você precisa ter a última obra aí, né, de comentário de direito, Código Civil e tal, a última, né? Na verdade, todas as obras não trazem novidades reais, substanciais. Elas discutem a novidade sobre as mesmas coisas, tá? As obras vão discutir aqueles pontos que estavam fixados no Código de Napoleão, personalidade, né, o ser, a pessoa, vão discutir os bens, vão discutir a propriedade, sempre, é o mesmo tema, né? É o mesmo tema. Então, o que vai modificar, às vezes, é a forma da argumentação. Veja, o Hegel, quando vai trabalhar a filosofia do direito, ele vai se perguntar primeiro sobre o direito abstrato. Direito abstrato que inclui a vontade, a propriedade e a denegação do direito, né? Veja lá, o direito abstrato vai trabalhar a vontade da pessoa. Por que tem que ter vontade? E vontade livre, né? Porque a vontade livre é aquela que se expressa na capacidade de compra e venda. Então, você veja, você vai pegar nos autos do processo lá e tal, uma das questões óbvias que vai ser dita é a capacidade, a vontade livre.
Daí vem os contratos de adesão. Será que a vontade para firmar o contrato foi livre? Né? Você veja, note nas entrelinhas como até hoje o direito tem dificuldades enormes para lidar com isso. Na verdade, isso é uma questão ideológica, né? É questão ideológica. Está posta aí que a pessoa tem a vontade livre para fazer as coisas. A liberdade da vontade é um dos pressupostos para que haja um direito comum. É isso que está no Hegel, né? Então Hegel vai discutir o direito abstrato, a moralidade e a ética. Nesse todo o seu conjunto de reflexões e tal, na ética vai chegar, por exemplo, para discutir a liberdade do indivíduo, né, da pessoa, depois o convívio social, vai incluir a família, patrimônio, né, e vai terminar com o Estado. Porque para Hegel o Estado prussiano, né, era a conformação máxima da ética, da liberdade, da projeção para onde deveria caminhar a sociedade, né, e a configuração humana. Quando você estuda Hegel normalmente é simplificado, né? Ah, o Hegel falou de tese, antítese, síntese e por aí vai, né? Não. Não que eu não tenha falado sobre isso, né? Falou sobre isso, mas é muito mais profunda a coisa, né? Então veja lá. Como é que o sujeito pode se relacionar com o objeto inanimado, a propriedade, por exemplo, né? Você já se perguntou sobre isso? Já se perguntou? Como é que você pode ser proprietário de alguma coisa? Como é que você pode ter propriedade? Como é que você pode apropriar-se de alguma coisa para si? Então veja, ali o Hegel vai conformar a apropriação da propriedade como um ato da vontade livre do ser humano, né? O ser humano tem vontade livre, está liberta essa vontade, e por sua vontade, por um ato da vontade, ele estabelece o seu domínio sobre a propriedade. Veja, você pega Caio Mário Pereira da Silva, né? Fala sobre direito civil, Washington de Barros Monteiro, qualquer um pega até a Diniz, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Hegel é melhor do que todos eles, entende? O Washington de Barros Monteiro, acho que também tem algumas tiradas legais e tal, mas o Hegel é melhor que todos eles, né? Porque o Hegel não está preocupado com a legislação codificada de cada país, ele se preocupa com o direito em si, princípios da filosofia do direito. Então, a filosofia de direito não é uma pessoa sentar e ficar pensando, não. Ele quis elaborar aí uma conformação do direito em função dos pressupostos básicos que ele entendia fundamentais, né? A liberdade, a realização do ser humano, por exemplo, a capacidade de alienação, a capacidade de vender, de comprar as coisas, né? Isso faz parte da liberdade. Então, o dogma da liberdade é fundamento do direito civil. Agora, que liberdade que é essa? Não é a pessoa estar na cadeia ou não estar livre, não. A liberdade de poder comprar e vender, né? Liberdade de poder comprar e vender. Para isso precisa ser livre. Então você vai ver lá que nas teorias dos problemas dos negócios jurídicos vai estar lá o erro, a coação, o dolo, né? Que são aqueles mecanismos pelos quais a vontade livre deixa de ser exercida. Então, recomendação. Howard Ferrari, Princípios da Filosofia del Derecho. É a melhor obra sobre a filosofia do direito que eu já tive em mãos, né? Não pude analisar a literatura alemã sobre isso, mas o Howard conhece bem a filosofia alemã, inclusive morou um tempo em Heidelberg, né? Heidelberg na Alemanha, e lá ele teve acesso. Ele conhece Hegel e também Marx, além de outros filósofos, né? Mas lá ele vai ter a obra do Hegel comentada por alguém que tem gabarito, né? Então, o Código Civil de Napoleão está vivo. Lógico, já foi modificado, tá, o código, mas as ideias, a conformação do pensamento é o mesmo, é o mesmo. Para concluir agora esse o nosso Ludus, aqui o nosso drop. Então veja lá, o Hegel falava assim, a capacidade de liberdade, de tornar-se, de apropriar-se das coisas e tal, né? Quem que ele estava pensando? Evidentemente o cidadão europeu, né? Porque ele estava se apropriando das coisas, certo? Mas quem que não consegue apropriar-se das coisas? Os índios. Os donos da terra aqui do novíssimo continente, do novo continente, né? Esses não podiam, porque não existia um exercício de liberdade para isso, né? Os pretos, porque eram escravos, não eram pessoas, né? Então veja, a filosofia do direito começa a trazer a reflexão de que
a liberdade, igualdade e fraternidade apregoadas pela Revolução Francesa, né, servem para aqueles que se identificam a si mesmos como os iguais, livres e fraternos. Uma boa parte pode ser excluída disso aí, né? Aí você olha nas cidades hoje, né? Veja as cidades. Aí você vai ter aqueles que se consideram iguais no mesmo entorno, né? Entorno social, de classe. Aqueles que não são, são os outros. Aqueles os outros que não fazem parte do nosso aprisco, né? Filosofia do direito. A filosofia do direito reclama um refazer-se. E é isso que, em parte, o direito mais atual, mais vibrante, está propondo, refazer-se. E a maneira como esse direito refeito vai afetar os cálculos é uma pergunta, uma incógnita ainda que vem para acontecer. Vou fazer uma pergunta aqui nesse sentido, né? Um banco, por exemplo, financia um projeto de destruição ambiental. Como é que fica isso, né? O banco é livre para fazer esse empréstimo? Ele vai ser responsabilizado por isso ou não? Tá bom? Hegel, Filosofia do Direito. Abraço.